Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 15. Não sei se o velho McIntyre ficou surpreso ao me ver na manhã seguinte, pontualmente, mas eu estava impressionadíssima. Ele demorou uns 20 minutos para me explicar sobre a arrumação das prateleiras, mais 5 minutos para falar da complexidade da registradora velha, e não de uma maneira encantadora, e por fim, 45 minutos para me colocar o temor a Deus, caso eu decidisse roubar alguma coisa. Ele mantinha trancada a seção de trás, onde ficavam armazenados os medicamentos controlados. Então, essencialmente, ele estava me avisando para não enfiar na bolsa Tampax, leite em pó para bebês e iscas vivas. Vai entender. Enrolei as mangas da minha camisa xadrez de flanela, sexy e provocante, abri uma caixa de tinta de cabelo Garnier Nutrice e comecei a arrumar as caixinhas com toda disposição. Concentrar-me nesse trabalho mentalmente entorpecedor significava que eu não conseguia pensar em mais nada. Eu estava determinada a não pensar em qualquer outra coisa pelo tempo que conseguisse. Eu tinha engolido meu chá de ervas na noite anterior e conseguira dormir surpreendentemente bem, sem pesadelos, sem lembranças. Foi a maneira que eu encontrei de lidar com a história das 8 casas. Como eu poderia encarar aquilo? Havia tanta coisa que eu não sabia sobre meu passado, sobre minha própria história. Nunca quis saber. Tinha medo de saber. Veja tudo o que eu desconhecia sobre meu amuleto. Agora que eu sabia, ele me levava a um novo nível de paranoia. Que divertido! Depois de uma eternidade de trabalho mecânico sem pensar, de repente me dei conta do sentido daquilo tudo. Do que Solis esperava que eu fosse aprender. Ele esperava que esse tédio sem objetivo fosse me sobrecarregar tanto que eu sofreria um surto psicótico. Sairia correndo pela rua e desapareceria dali para sempre. Tinha que ser esse o plano por trás de tudo. E, eu estava perto disso. Perto demais. Mas alguma coisa em mim me forçou a ir em frente, e tudo em que eu conseguia pensar era na certeza humilhante e confusa de que minha vida não ficaria nada melhor se eu estivesse em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. E também, por mais que aquilo tudo fosse um saco, e acredite, era muito ruim, era o máximo de disfarce que eu conseguiria. Ninguém jamais acreditaria que eu fosse capaz de estar ali, fazendo aquilo. Eu me sentia camuflada, e aquele medo inominável que pairava sobre mim ainda me fazia sentir que me esconder era importante. Por quê? Eu não sabia. Era um grande mistério, até para mim mesma. Havia alguém perto de mim. Estava parado e próximo há algum tempo. Me dei conta de repente. Como Meriwether tinha dito, não acontecia muita coisa na cidade de modo geral, e a McIntyres, em particular, parecia estar em estado crítico. Não havia quase nenhum cliente. Naquele momento, percebi que havia outra pessoa ali. Eu a senti sua energia, embora não tivesse ouvido o sino da porta soar. Peguei algumas caixas vazias e segui para a parte de trás, olhando em cada corredor. Era a garota punk gótica. Aqui eu já tinha visto 2 vezes. Aqui eu vivia encontrando porque aquela cidadezinha de nada era tão pequena que era impossível não viver esbarrando nas mesmas pessoas toda hora. Ela olhou para mim, com o costumeiro olhar desafiador no rosto, e agi como se não a tivesse reconhecido. Mas observei-a pelo espelho redondo no fim do corredor e vi quando ela colocou 2 vidros de esmalte no bolso. Suspirei e joguei as caixas nos fundos, ao lado da lixeira. Quando voltei, ela estava esperando com uma expressão impaciente no balcão do caixa. O Sr. McIntyre ajudava uma senhora na parte de trás que estava comprando medicamento com receita. Então murmurei uma oração rápida para me lembrar de como usar a registradora idiota e segui para lá. O velho Mac tinha me dado algumas dicas sobre como atender os clientes, mas como ele era um dos homens mais odiosos que eu havia conhecido, os ignorei. Peguei as coisas que a garota tinha colocado sobre o balcão e comecei a apertar os botões da caixa registradora, torcendo para estar fazendo certo. Não tinha nenhum esmalte entre os produtos. Coloquei os produtos em uma sacola e falei: Certo, agora os esmaltes.
O quê? A garota era boa. Tinha um jeito de desentendida semi-convincente e um leve ar agressivo que faria a maior parte das pessoas voltar atrás. Os esmaltes que você pegou. Falei com segurança. Me entregue. O rosto dela demonstrou sua revolta. Não peguei nenhum esmalte. Suspirei e balancei a cabeça. Sabe, você está fazendo tudo errado. Você pegou 2 vidros de esmalte que estavam com desconto, 2 pelo preço de um. Depois pagou o preço normal por esse estojo de sombras Pixie Lume Lux Eye Palette, que não é muito maior, mas custa 3 vezes mais. Obviamente, você devia ter pegado as sombras e pago pelos esmaltes. Absurdo. A garota gótica ficou me olhando. Se você vai furtar alguma coisa, furte o que não está em promoção. Prossegui. Deveria ser legal ensinar outra pessoa para variar, em vez de alguém estar me ensinando alguma coisa. Faça valer a pena, sabe? Agora me passe os esmaltes. Vou fazer você pagar por eles, para que sirva de lição. Assim talvez você pense melhor da próxima vez. Estiquei minha mão e esperei. A garota ficou me olhando. Depois olhou ao redor, procurou o velho Mac e câmeras de segurança. Parecendo desnorteada, ela enfiou a mão no bolso do jeans, pegou 2 vidros de esmalte L'Oreal e os colocou no balcão. E agora? Você vai me entregar? Ela ergueu a cabeça um pouco. A expressão nos olhos pintados de lápis preto era desafiadora. Agora eu vou cobrar pelo esmalte. Falei, apertando os botões da máquina. Você já me deu seu cartão. A compra está sendo processada. Vai proibir minha entrada na loja? Ela pegou a sacola e olhou para mim com o que supus ser uma de suas 2 ou 3 expressões básicas de desafio. Nossa, que essa menina me lembra? Deixe-me pensar. Eu ri. Não, você é a coisa mais interessante que aconteceu a manhã inteira. Quem é você? Ela parecia não ter tido a intenção de perguntar. Nastásia. Neste para os amigos. Depois de um momento, a garota disse. Dre, apelido de Andrea, que eu odeio, então não me chame assim. Ela bateu no peito. Para os amigos é Ei, cachorra. É um prazer conhecê-la, cachorra. Falei, esticando a mão. Eu estava sendo sincera. Depois de toda a bondade que escorria pelos poros de todo mundo em River's Edge, um pouco de velha e boa delinquência era revigorante. Depois de hesitar um momento, ela apertou minha mão. É um prazer te conhecer também, Nasty. Como foi o trabalho? A pergunta de River, bastante inocente, fez todo mundo do meu lado da mesa olhar para cima e parar de conversar. Enfiei o garfo na boca e disse: Acho que vou voltar amanhã. Me surpreendi comigo mesma e olhei para a frente. Peguei Nell me observando. Era quase como se eu pudesse ouvir a voz dela na minha cabeça, dizendo com deboche: Quer dizer que vão deixar você voltar amanhã? Mas ela não disse nada em voz alta, e me perguntei se eu estava apenas imaginando coisas ou se meus sentidos mágicos, agora despertos, estavam ficando mais fortes. Provavelmente a primeira teoria. Que bom! Disse River, e a sinceridade dela era tão vibrante e pura que quase fiquei sem graça. Ei, pessoal! Hoje é dia de uma nova lua, sem previsão de chuva, então se alguém quiser se juntar a mim para um círculo depois do jantar. A maioria das pessoas fez que sim. Eu queria me esconder. Ainda não tinha me recuperado das revelações chocantes da noite anterior. De alguma forma, mexer com magia esta noite parecia mais ameaçador do que nunca. Comecei a pensar em uma boa desculpa. E então o pensamento desconfortável me ocorreu. Eu tinha passado 450 anos evitando coisas, evitando conhecimento, evitando magic, poder e qualquer coisa que tivesse a ver com minha herança, tentando evitar sofrimento, fingindo que as coisas não eram verdade, não eram reais. Eu estava ali porque não queria mais ser daquele jeito, certo? E a conclusão lógica que não podia ser ignorada era: tinha que começar a encarar as coisas. Odeio lógica. Mas era claro que eu talvez devesse começar a correr alguns riscos, do tipo que não tinha nada a ver com moda. Mas, por outro lado,
Os poucos círculos dos quais eu tinha participado tinham me feito sentir muito mal, mas River estava ali, e eu confiava nela, incrivelmente. Então percebi Rain concordando, e Nell, observando Rain, rapidamente também fez que sim. Aquilo foi decisivo. Como eu podia deixar aquela oportunidade passar? Como Oscar Wilde, consigo resistir a qualquer coisa, menos à tentação. Estou dentro, falei, impulsivamente, e fui recompensada pelos olhos de laser de Nell. Ainda não sou boa, afinal.